com alegria que nós estamos mais uma vez aqui para celebrarmos o culto ao Senhor. Antes de nós começarmos a leitura, vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por mais esse lindo dia que Ele nos concedeu e que possamos nessa noite realmente entendermos aquilo que Ele tem para falar conosco. Pai, no nome do Seu Filho Jesus, é que nós oramos e pedimos-te, ó Deus, que a Tua graça, que a Tua misericórdia, que o Teu amor, que a Tua revelação ela venha para esse lugar, possa trazer luz ao nosso entendimento. Tem misericórdia de cada um de nós, Senhor. Sabemos que somos pecadores e que precisamos da iluminação do Espírito Santo. Derrama essa iluminação sobre nós e abençoa o Teu povo que aqui nessa noite se reúne. Que o Teu povo possa sair daqui edificado, que o Teu povo possa sair daqui consolado, que o Teu povo possa sair daqui atento a viver uma vida santa, a buscar um jeito que realmente o Seu nome seja exaltado na nossa vida. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada pessoa que entrou aqui nessa noite, daqueles que estão nos acompanhando pela internet, que o Senhor também visite cada coração. Esse é o desejo do nosso coração nessa noite, e é em nome do Seu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Eu estou sequenciando o verso 18 e o verso 19 de Efésios 1, e aqui nós vamos encontrar nos versos 18 e 19 do capítulo 1, os três alvos do cristão. Paulo, de um modo muito prático, ele coloca nesses dois versículos os três alvos do cristão. E eu vou pedir para a Leila, então, me auxiliar na leitura, e daí a gente vai fazer algumas explanações, lembrando que eu me detive a 3 palavras do texto. Então, no primeiro domingo nós já vimos uma, hoje nós veremos outra, e no quarto domingo veremos a última palavra, que está aqui como um objetivo que o cristão precisa ter, tá bom? Então, Leila, por favor, leitura do verso 18 e 19. Ali está o verso 17, mas não é esse não, tá? É o verso 19, 18 e 19. Eu acho que só em cima que está errado. Não, tá... É isso mesmo, 17 e 18. Então tá, vai lá, por favor. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, e o verso 19, que não está aqui, que na verdade era para estar o verso 18 e 19. Então, o 19, você está aí, você pode ler o 19? E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Amém. Por que a exposição está delimitada no verso 18 e no verso 19? Porque o Paulo ele vai usar aqui um pronome relativo para dar sequência a 3 objetivos ou 3 ideias que ele já tinha tratado antes. A ideia do pronome relativo é essa, de mostrar ou de evidenciar coisas que ele já tinha falado antes. Então, quais são os pronomes relativos que ele usa para dar essa ideia, para demonstrar os 3 alvos do cristão? Ele vai usar o pronome relativo qual e quais, que estão no verso 18 e no verso 19. Qual a esperança de sua vocação? É o primeiro alvo do cristão. Lembrando
que a esperança da vocação, como nós trabalhamos domingo passado, é nada mais, nada menos do que a certeza da salvação. Essa é a esperança da vocação. Então, por isso que ele vai usar esse pronome relativo qual, que é algo que ele já mencionou lá para trás, nos versos que nós já vimos. O outro pronome é quais, as riquezas da glória da sua herança nos santos, que é o texto que nós vamos trabalhar hoje, a riqueza da glória. E o outro pronome é qual, a grandeza de seu poder sobre nós que cremos. Então, Paulo já falou da certeza da salvação, Paulo já falou da glória de Deus e Paulo já falou da grandeza e do poder de Deus. Então, por isso que ele vai usar esses pronomes para conectar a ideia do texto todo na cadência que ele está vindo, verso a verso, demonstrando com propriedade, com profundidade, a doutrina que muitos não gostam e muitos rejeitam. Então, o que Paulo faz? Ele usa esse método. A partir do todo, ele vai especificar detalhadamente os assuntos total do texto a partir de preposições ou de propostas que o texto apresenta para os leitores. Com esse método, ele também nos oferece a necessidade humana, não é? Que a gente percebe, e ele faz muito bem isso, a relação do homem natural com o homem espiritual, o homem natural cego pelo pecado e o homem espiritual que teve o seu entendimento aberto, iluminado pela revelação do Espírito Santo, e é só esse homem que teve essa revelação pode compreender as três propostas ou os três alvos do cristão, que é a grandeza de Deus, a glória de Deus e o poder de Deus. Quem não teve essa revelação, essa iluminação, não pode compreender isso. Então, Paulo usa um método muito sistemático para mostrar que nós necessitamos da ação divina para compreendermos o total, o plano, o resgate elaborado desde a fundação ou antes da fundação do mundo, melhor assim dizendo. Também vai apresentar a nós o seu desejo. Qual é o seu desejo principal? O desejo principal é que os crentes de Éfeso e os leitores dessa carta compreendessem o que de fato um cristão precisa compreender, que é o plano redentor, que é a graça de Deus apresentando sobre cada vida um conhecimento progressivo. Então, Paulo deixa isso muito claro, que o conhecimento do cristão, ele precisa ser progressivo. Ele deseja isso. Ele quer que os crentes de Éfeso, mesmo sendo uma igreja de escravos, que buscassem esse conhecimento. Em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo, olha, o meu desejo em relação a vocês, pessoal de Éfeso, o meu desejo em relação a vocês, pessoal ou irmãos de Umuarama, é que vocês conheçam mais de Cristo hoje do que vocês conheciam há 3 anos atrás, há 5 anos atrás. Esse é o desejo que ele está demonstrando aqui. Ele queria que aqueles irmãos amadurecessem. Se Paulo tivesse aqui e perguntasse a mim e a você se nós conhecemos mais de Cristo, conhecemos mais das Sagradas Escrituras hoje do que conhecíamos há 3, 5 anos atrás, qual seria a sua resposta? Então, a proposta e o desejo maior de Paulo é essa, é que aqueles irmãos de Éfeso tivessem essa consciência de que o seu relacionamento com as Escrituras e com o Deus das Escrituras deveria ser o mesmo relacionamento que o povo de Israel tinha com Deus no deserto, na época em que ele derramava o maná. Eles não podiam estocar o maná.
Eles tinham que ter um contato com o maná diariamente. E este deve ser também o desejo e a vocação e a força e o tempo que temos. Devemos investir nessa busca, nesse contato, nesse relacionamento, nessa colheita diária, porque não tem crescimento se não tiver esse contato. E hoje nós vivemos num momento tão difícil que, se abríssemos aqui para que os irmãos abrissem um texto, compartilhassem algo do texto, a gente fica assim, perplexo do vazio que existe na mente, no coração, no raciocínio, no contato com as Escrituras dos cristãos. Não tem contato com a Bíblia. Então é importante isso. Paulo, ele tem um alvo específico e um desejo específico. E esse desejo é que cheguemos, de fato, aonde devíamos chegar, que é a estatura de varão perfeito. E isso é Cristo sendo formado em nós. Mas como Cristo vai ser formado em nós, se nós não tivermos esse contato diário, profundo e relacional com o Cristo? Então, a proposta desses 2 versículos é essa: apresentar este alvo aos irmãos e demonstrar que só quem tem esse contato é capaz de perceber os objetivos da fé em seu coração. Então, como eu disse para vocês, no domingo passado vimos a esperança da vocação, e a esperança da vocação era essa, que aqueles irmãos de Éfeso deveriam ter a certeza da convicção, ou melhor, deveriam ter a convicção de vida eterna. E como que eles poderiam ter essa convicção de vida eterna se eles não tivessem contato com as Escrituras? Sabendo o que Cristo fez por eles, sabendo que eles estão salvos não pelo que eles fazem, não pelo que eles são, mas pelo que Cristo fez. Como que eles poderiam ter essa convicção de esperança? Que na verdade não é uma esperança que a gente interpreta no português. Esperança é algo que a gente espera e que pode não acontecer. Aqui Paulo está falando, como diz o Dr. Martin Lloyd Jones, de uma esperança simplesmente não que não vai acontecer, que nós só estamos esperando é o tempo dela se concretizar, porque ela já aconteceu. E aconteceu quando? Aconteceu lá na eternidade. Quando o pai dá o filho morre, o filho resgata, o filho sela, o filho justifica e o filho concretiza a obra do pai naqueles que vão herdar o reino dos céus. É maravilhoso quando a gente se debruça em textos como esse e gasta tempo estudando as Escrituras, porque estes textos que vão trazer a convicção inabalável em nosso coração. Pode ruir os céus, pode catástrofes acontecerem. Nós não vamos ficar procurando abrigos, porque nós estamos esperando só o soar da última trombeta. Esta é a convicção, o desejo de Paulo. Ontem eu fiquei tão feliz de ver aqui uma adolescente compartilhando das Sagradas Escrituras com tanta propriedade, com tanta seriedade. Natália, ontem ela me deu uma alegria assim, como de um pai tem para um filho quando o filho está fazendo a coisa certa, apesar de não ser o pai dela. Mas eu fiquei assim, sabe, quando fica cheio de orgulho, de alegria, falando, nossa, que legal, uma adolescente numa idade tão difícil que as pessoas dizem, conseguindo traçar uma reflexão entre os conflitos do orgulho e da humildade, e trazer Cristo para o centro como aquele que tinha o exemplo para se orgulhar e é o que se humilha. Eu fiquei assim encantado de ver e muito feliz, porque no meio cristão existem ainda jovens, adolescentes, pessoas que estão comprometidas com as Sagradas Escrituras. E isso deve acontecer com todos nós, porque todos nós temos esse acesso.
O acesso não está restrito ao clero, como a Igreja Católica sempre teve o alto clero como os detentores da verdade, da profecia, e homens que lutaram tanto pelo Evangelho como Martim Lutero, João Calvino, Zwinglio e tantos outros, para que este Evangelho chegasse até nós. E nós temos esse Evangelho, mas o que nos falta é a coragem de debruçarmos sobre ele e de nos enriquecermos dele, de enchermos a nossa mente e o nosso coração com as verdades e as convicções que só esse Evangelho pode trazer no coração do homem. Então, o meu desejo é o mesmo desejo de Paulo em relação à igreja, em relação a você, em relação a mim. Nós precisamos conhecer mais o Cristo, para que a gente tenha realmente estes alvos alcançados por cada um de nós que professamos a fé. Então, o segundo termo que vamos analisar revela o segundo alvo do cristão, que é a riqueza da glória, e é o verso 18, que está encabeçado pelo pronome relativo, quais as riquezas da glória. Lembrando que esta riqueza, ela só pode ser entendida por aqueles que receberam a iluminação e o entendimento do Espírito Santo. Por isso que é importante, quando nós abrimos as Escrituras, a gente orar pedindo a Deus que Ele abra o nosso entendimento, que Ele nos faça entender aquilo que estamos lendo. Às vezes a gente quer cumprir um plano de leitura bíblica e a gente passa numa correria. E a Bíblia, às vezes, ela precisa ser lida pausadamente. Então, Paulo, ele está falando aqui de algo que é totalmente invisível, indescritível. Quem consegue visualizar as riquezas da glória? Quem consegue descrever as riquezas da glória? Para nós termos noção de que isso é tão distante da nossa realidade, é tão invisível, indescritível, que a própria Bíblia apresenta dois homens que tiveram visões da riqueza da glória e tentaram colocar em palavras e não conseguiram. Paulo, quando é levado ao terceiro céu, ele diz que ele viu coisas inefáveis e que não tinha como dizer aos homens aquilo que ele viu de tão profundo e de tão complexo que era. O João, quando é levado também aos céus, lá no Apocalipse, ele tenta descrever o céu a partir de uma linguagem que as pessoas naturais e comuns da terra poderiam ter apenas uma noção. Então, por isso que ele coloca lá o céu como tivesse ruas de ouro, para a gente pensar, ou para a gente tentar visualizar, não é, as belezas. Mas o céu é muito mais do que rua de ouro. Isso é ficha. Então, muitas pessoas pegam a literalidade do texto e não conseguem perceber que alguém está tentando falar alguma coisa com palavras humanas e significados humanos de algo que é indescritível, de algo que é invisível. E talvez você está aí pensando, e por que é que você está querendo nessa noite nos conduzir a refletir sobre algo invisível e indescritível? Esse é o grande problema do século 21, dessa geração nossa. Este é o grande problema. Por quê? Porque nós estamos vivendo num mundo sem referencial. Na Idade Média, onde era chamado o tempo das trevas, a gente percebe essa cadência destrutiva do referencial, porque na época de Cristo era o referencial. Cristo veio na plenitude dos tempos, ou no tempo exato, quando tudo estava parecido perdido, ele aparece.
e diz, ó, a esperança, aqui está a pessoa certa que vai dar o norte e que é o modelo para todos. O que fizeram com ele? O que fizeram com ele? Mataram-no. Aí a igreja tenta substituir a pessoa de Cristo na Idade Média. Então, até no período dos apóstolos, eles representavam Cristo como um referencial. E por isso que eles eram mortos. Por isso que matavam eles. Aí a igreja, na Idade Média, ela tenta substituir a pessoa de Cristo e ela vem para o centro, tenta ser um modelo. E começa a se tornar uma detentora de terras e até se tornar a senhora feudal, a dona do império. E ninguém podia pensar diferente dela. E começam, então, a tomar o lugar de Cristo. Aí vem a época do iluminismo, que tira esse referencial, esse modelo de igreja do centro como referencial, tira isso e coloca quem? O homem. E o homem passa a ser o referencial. E a coisa foi só degradando. Então você percebe que a degradação ela está vindo de modo cadencial. Aí no pós-modernismo, já não é mais o homem o centro. Tudo é relativo. Não existe mais verdade. Então, percebem? O que era verdade, mataram. Que era Cristo. A igreja começa então a substituir a pessoa de Cristo e faz tudo errado. Colocam o homem. Piora a coisa. Tiram o homem e agora já não tem mais referencial. Então, essa ideia de que a Bíblia é a única regra de fé e prática, é coisa de ortodoxo, é coisa de cristão xiita. Se eu sou xiita, eu sou ortodoxo, creio que ela é a palavra de Deus e ela é o único caminho e ela é a única verdade capaz de nos colocar no centro da vontade de Deus. Ela é a única verdade. Tudo o que contraria ela é mentira. E nós, como cristãos, precisamos pensar desse jeito. Aí o que acontece? Por estar tudo relativizado, a igreja hoje, ou muitos da igreja, pensam que as comunidades cristãs deveriam se mobilizar na tentativa de protestar contra essa indústria da morte. Porque depois da Segunda Guerra Mundial, aí você perde o centro total. O homem deixa de ser o chefe da casa, aquele que traz as responsabilidades do lar, aquele que deve ser o provedor, e a mulher assume esse papel. Não que eu esteja sendo machista, mas estou protegendo as mulheres. Elas não foram feitas para assumir essa responsabilidade, esse papel, que acontece justamente depois da Segunda Guerra Mundial. Então, olha que degradação que vai acontecendo com a verdade das Escrituras. E aí, começa então essa indústria da morte, não é? E aí tivemos essas 2 guerras mundiais, e pode aí já se preparar para uma terceira, agora já com um nível muito mais profundo, que não vai ser mais com balas e bombinhas, agora é uma guerra atômica, então vamos nos preparando para isso. E aí o pessoal, que não tem Cristo e a Bíblia como centro, acha que a igreja deve se mobilizar. De que forma? Entrando na política, para tentar melhorar a paz mundial. Quem que disse isso? Você acha que nós, homens, vamos conseguir melhorar a paz mundial? Que a igreja mobilizada, ela vai barrar a degradação? Vocês acham isso? Senhoras e senhores, a função de melhorar a paz mundial
é do anticristo. A igreja não é chamada para ser o anticristo. O anticristo é que vai promover essa paz aí, aparente. Daqui para frente, se você está com esperança, não quero ser um pessimista de que as coisas vão melhorar, porque agora o país está sendo comandado por uma pessoa liberal, por uma pessoa de uma visão capitalista. Gente, pode até melhorar em alguns aspectos, mas a degradação, ela vai cada vez piorando mais. Por isso que as Escrituras, elas nos chamam a uma exortação da verdade. E o verdadeiro pastor, a verdadeira igreja e o verdadeiro evangelho vai apontar aos verdadeiros cristãos uma outra direção. Uma outra direção. Nós não estamos aqui para fazer um discurso pacífico. Nós não estamos aqui para fazer um discurso onde as pessoas devem se sentir bem. Nós estamos aqui para fazer um discurso não para fazer as pessoas se sentirem felizes. Como poderão ser felizes nesse mundo de cão? Nesse mundo em que o próprio Cristo diz que é regido, que é governado por Satanás. Nesse mundo de caos. Então, é engano dizer que o Evangelho vai aliviar o seu sofrimento. É engano, é mentira. Nosso papel qual é? É denunciar o pecado, é anunciar a salvação, a transformação. Nosso papel é esse. Por isso que eu fico triste quando vejo pastores se metendo em política, se envolvendo. O papel de um pastor não é esse. O papel de um pastor é dizer que o pecado leva o homem ao inferno. O papel de um pastor é dizer que Jesus veio morrer para salvar o mais vil pecador. Esse é o papel de um pastor. Então, por isso que nessa noite eu quero incentivá-lo a pensar justamente nesse momento de vida pós-moderna, no pós-morte. Eu quero incentivá-lo a pensar na vida do céu, você que é cristão. E você que ainda não é cristão, que você também comece a pensar na vida do inferno. Esse é o Evangelho de Jesus. Esse é o papel de cada um de nós. Então devemos anunciar a salvação em Cristo, mas também devemos anunciar as consequências de uma vida sem Cristo. Em outras palavras, céu, mas também inferno. É o que aguarda a cada um de nós do outro lado. É isso que nos aguarda. E qual é a crise dos comunistas? A crise dos comunistas é dizer que a religião é a droga do povo, é o ópio do povo. Por que é a droga do povo para eles? Porque na cabeça deles, a fé cristã leva as pessoas a crer no invisível. A fé cristã leva as pessoas a pensar no indescritível. A fé cristã, para eles, é como se fosse um castelo de fantasias, onde coloca uma pessoa dentro e a qualquer momento ela pode se desmoronar, porque é tudo fantasia. Pensar que a vida não se resume aqui, pensar que existe um Deus criador, pensar que nós não somos daqui, na cabeça de uma pessoa que não teve a iluminação do Espírito Santo, isso é loucura mesmo. Então, quem de fato é que está levando o povo à loucura? Essa corrente marxista, essa corrente comunista, que querem roubar para si, escravizar as pessoas
e não permitir que elas pensem, que elas principalmente vivam uma vida pensando no pós-morte. Então, uma coisa é muito clara aqui que a gente percebe. Jesus, ele nunca nos disse que deveríamos segui-lo sem um interesse no céu, ou sem uma preocupação com o inferno. Ele nunca disse isso nas Escrituras. E muitas vezes nós relativizamos. Muitas vezes nós só queremos enfatizar o céu. Mas nós cristãos devemos pensar nas duas coisas. Porque se existe o céu, é por causa do inferno. Se existe o céu, é porque nós estávamos indo para o inferno. E é por isso que devemos pensar no céu nessa perspectiva. Aí a vida cristã vai mudar, claro que vai mudar. E tentar eliminar o inferno do Evangelho é relativizar o Evangelho. Muitas pessoas não gostam quando falam do inferno. Quando eu ouço uma pessoa dizendo, só fala sobre o inferno, essa igreja prega de inferno, vem na mente uma coisa: você já viu bactéria gostar de antibiótico? É a mesma coisa. O Evangelho é o antibiótico que tira as bactérias do inferno da gente. Então a gente precisa começar a pensar na vida do céu. Claro, vamos pensar na vida do céu, com alegria, sabendo de onde nós saímos, de onde Ele nos tirou. Isso é graça. Isso é você ter a consciência de uma graça madura e não de uma graça barata, como trabalha Dietrich Bonhoeffer. A gente tem que tomar muito cuidado com essa forma em que a gente está vivendo. Olha o que Jesus pregava. Jesus é quem dizia isso. Mateus capítulo 6, verso 33 e Mateus capítulo 10, verso 28. Como que nós vamos eliminar essas verdades da boca de Jesus? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. É Jesus. Então nós estamos pensando no céu com alegria, gente. E devemos viver esse pensamento diariamente. Você já pensou se um político, se um governante, se um cidadão pensasse na vida pós-morte nesta perspectiva, como que eles governariam? Como que nós, cidadãos, nos comportaríamos? Ou devemos nos comportar a partir destas verdades? Como que um político reagiria se ele cresce, se ele observasse estas verdades? Se o conceito de sua vida fosse construído a partir destas duas realidades. O mundo seria outro. Claro que seria outro. Por isso que nós cristãos devemos pensar no céu. Então, o primeiro texto, Jesus fala para nós pensarmos no céu. Buscarmos as coisas do céu em primeiro lugar é pensar no céu em primeiro lugar. Os irmãos de Hebreus capítulo 11, eles pensaram tanto no céu na época deles, a ponto de Deus dizer
que a terra não era digna deles. Por que a terra não era digna deles? Porque eles só pensavam no céu. E por eles pensarem no céu e viverem a vida como de alguém que está indo para o céu, o que aconteceu com eles? A mesma coisa que aconteceu com o mestre deles. Então, quando a gente está sofrendo por causa do Evangelho, é porque nós estamos no caminho certo. Você percebe que o Evangelho de Jesus é totalmente o oposto do que a gente ouve, do que a gente entende, do que a gente percebe? O Dr. Martin Lloyd Jones, quando faz uma exposição desses versos, ele vai dizer que um homem, quando se esquece do mundo por vir, ele coloca todas as coisas do mundo presente em deterioração. E é a pura verdade. Por que as coisas nesse mundo estão indo de mal a pior? Por quê? Porque quem está governando, quem está vivendo, não está vivendo, pensando na vida pós-morte. Não está com a esperança no céu e nem com a convicção do inferno. Nem com a convicção do inferno. O que tem de gente dentro da igreja que até duvida do inferno, eu às vezes acho que você vai ter que ir para lá para você ver que é verdadeiro, porque não pode. Crer que Deus existe e descartar as astutas ciladas do diabo é negar que Deus existe. Viver no pecado, como se o pecado não tivesse nenhum efeito na vida, é pisar no sangue de Cristo. A gente peca, claro que peca, todo mundo aqui peca. Agora, viver no pecado é outra coisa. Então, gente boa de Deus, é complicado o negócio. A gente vai olhando para esses textos assim e vai ficando em crise. Porque a gente percebe que nós temos pensado mais nessa terra do que no céu. Parece que a gente vai viver aqui para sempre. Perceba durante essa semana que passou, quanto tempo que você e que nós nos dedicamos para as coisas dessa terra e quanto tempo nós nos dedicamos para as coisas do céu. O que mais ocupou o nosso pensamento durante essa semana? Sejamos sinceros. Nós estamos precisando rever essa coisa dentro de nós. Então, para a gente sequenciar aqui, existem duas razões para nós pensarmos na riqueza da glória. Duas razões para a gente pensar nas riquezas da glória. A primeira é que a riqueza da glória, quando a gente pensa nela, produz conforto. Claro que produz conforto. Os cristãos de Roma, os cristãos de Corinto, eles estavam passando por um momento muito difícil. Naquela época não era moda ser cristão, ser evangélico. Nesse momento em que Paulo escreve para os coríntios e para os cristãos de Roma, ele não tinha palavra de consolo para oferecer a eles. E ele vai escrever para Roma um texto
de alguém que, em outras palavras, está dizendo assim: eu gostaria de falar uma coisa boa para vocês, mas eu não posso, porque eu vou ser mentiroso. E ele vai escrever uma coisa para os irmãos de Corinto, dizendo: olha, aguenta firme aí. Na época em que ele está escrevendo, dizer-se cristão era ter os bens confiscados e a eminente morte por se dizer cristão. Então, olha, se nós não pensarmos na riqueza da glória, nos momentos de crise e de conflito que nós vivemos, o que vai nos confortar? A nossa fé serve para quê? A nossa fé serve para justamente nesse momento de desconforto, de tribulação, de angústia, de tristeza e de dor, encher o nosso coração de esperança. Agora, como nós teremos uma fé que nos encherá de esperança, de riqueza e de conforto, se nós não estivermos pensando nas riquezas da glória de Deus? Então, olha o que Paulo vai escrever aos irmãos de Roma no momento difícil. E olha o que ele escreve para os irmãos de Corinto no momento difícil. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Pensa bem, o pessoal está sofrendo. Lá em Roma, eles estão sendo massacrados. Aí o Paulo não vai dizer a eles: irmãos, usem a fé de vocês, para que estas coisas não atinjam vocês. Pelo contrário, ele vai dizer: olha, para mim, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A única forma que ele encontrou de consolar aqueles irmãos sofredores era: pensem na glória de Deus que está sendo formada em vocês e que está reservada para vocês. Paulo está sendo realista, ele está sendo verdadeiro, ele sabe que esse mundo será julgado. E para este mundo ser julgado, a iniquidade aumenta, a ponto da taça da iniquidade transbordar, e a ira de Deus se manifestar, para julgar este mundo e para levar os seus. Paulo, em outras palavras, está dizendo: pessoal, aguenta firme, está difícil, aguenta firme, porque aqui nós estamos sofrendo, mas para onde nós vamos, não haverá mais isso. Esta é a riqueza da glória. Pensem, se concentrem no céu. O céu é a casa do cristão. O céu é a minha casa, o céu é a sua casa. Nós não moramos aqui. E você que não acredita no céu e acha que o céu não existe, lembre-se do que eu estou te falando aqui. Você não vai para o céu, porque o céu não é para você. E um dia você vai saber e vai dizer: realmente o céu existia. Está na Bíblia isso. Por mais que seja uma parábola, está na Bíblia. E Jesus não ia contar uma parábola sem uma verdade. Jesus não é mentiroso. Se ele afirmou que nós devemos temer e buscar primeiro aquele que pode nos dar a vida eterna
e não temer aqueles que podem tirar a nossa vida, mas temer aquele que pode fazer a vida perecer no inferno? Ora, se você quer duvidar da palavra de Jesus, o problema é seu, arque com as consequências. Então, o negócio é sério, irmãos. E o cristão genuíno sempre vai lembrar, quando ele pensa na riqueza da glória, ele vai lembrar que a casa dele não é aqui. Nós somos forasteiros, nós somos peregrinos, nós somos andarilhos. Nós só estamos aguardando a redenção, só. Por isso que a expectativa nossa ao amanhecer deveria ser essa: será que é hoje? Será que é hoje que o meu Jesus volta? Será que é hoje que eu vou eternamente desfrutar com Ele? E para nossa tristeza, não tem sido esse o pensamento primário do nosso dia. O pensamento primário do nosso dia é: eu tenho que fazer um monte de coisa hoje. Que tristeza, hein, irmãos? Que evangelho que nós estamos vivendo, hein, irmãos? Que fé, hein, irmãos? Riqueza da glória? Não, miséria da glória. Estamos nos enchendo de coisas. E a nossa casa da glória está desarrumada, desadornada, sem expectativa. Está, na verdade, parecendo um barraco, cheio de lixo, cheio de entulho, cheio de cascalho, cheio de coisa podre, cheio de coisa estragada e mal cheirosa. Essa é a verdade do Evangelho. Essa é a sensação que tenho de mim. O primeiro pensamento da nossa vida cristã não deveria, ele deve ser esse. Será que é hoje? Hoje que eu me encontro? É hoje que ele volta ou é hoje que eu vou? Engraçado que a gente acorda dizendo: eu vou fazer um monte de coisa hoje. Que tolice nossa, né? Que tolice nossa. Você vê, alguns domingos para trás, acabou o culto aqui, a Vanusa e o Paulo saíram daqui corretamente, indo para a casa deles numa preferencial. Veio um motoqueiro, cruza essa preferencial, dá no meio do carro. A Vanusa fez um corte aqui na cabeça. Não morreu porque Deus pôs a mão, não era o dia. Mas quem iria imaginar que um negócio desse iria acontecer com uma pessoa que está saindo do culto aqui para ir para casa andando corretamente numa preferencial? E a gente acorda petulante, arrogante, em vez de nos colocarmos na expectativa, dizendo: é hoje. Então, se é hoje, como que a gente viveria se todos os dias nós acordássemos com essa expectativa? Eu percebo quando estou bem na carne mesmo, é quando às vezes eu fico bravo com a Ellen, com coisas assim que não deveria ficar. Aí depois eu saio e fico pensando: nossa, eu estou na carne mesmo, mas estou no osso, no tutano. Porque se eu soubesse
tivesse essa convicção agora de que Jesus estaria aqui, voltaria hoje, ou eu iria para Ele, eu não teria feito isso. Eu não teria falado isso. Agora vocês estão percebendo porque Paulo incentiva os irmãos a pensarem na riqueza da glória de Deus? Por mais que a gente não consegue descrevê-la, por mais que a gente não consegue visualizá-la, mas se nós pensarmos nela, nós vamos viver diferente, nós vamos tratar as pessoas diferente. Por isso que o crente carnal, o pensamento dele está aqui, agora, na terra. Ele olha para o umbigo, para a sua necessidade, para a sua carência, para o seu desejo. É por isso. Então, só podemos ser confortados se nós pensarmos na riqueza da glória. E olha o que Paulo vai dizer para os irmãos de Roma. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Pensa em alguém que acordava, via os sofrimentos, gemia por dentro, mas um gemido não de tristeza, mas um gemido de expectativa, de esperança. Esperança do quê? Da redenção, da volta de Jesus, da glorificação do nosso corpo, da transformação e da eternidade. Por isso que ele vivia e fazia o que fazia, diferentemente de cada um de nós aqui. Em segundo e último lugar aqui, a segunda razão por que nós devemos pensar na riqueza da glória é que ela produz em nós santificação. Claro que vai produzir santificação. Vai produzir porque, como eu disse para vocês, se nós soubéssemos que iríamos morrer, que iríamos ao encontro do nosso mestre daqui a meia hora, rapaz, a gente ia ser o santo. O semblante nosso ia mudar. A face nossa iria brilhar. As pessoas iriam dizer: nossa, o que aconteceu com esse rapaz? Como que ele é educado, como que ele é gentil, como que ele é dócil, como que ele é desprendido. Nossa, o que aconteceu com essa mulher? Ela tinha uma língua tão pesada e agora não está tão pesada mais. Apesar de que tem homem que tem a língua mais pesada, né? Mais longa. O que aconteceu? Nossa, que santa! Não seria assim? Claro que seria. Seria desse jeito. Olha o que o apóstolo João escreve na sua primeira carta, no capítulo 3, o verso 3. E todos que têm essa esperança nele, purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Por que todos que têm essa esperança nele se purifica a si mesmo, como ele é puro? Porque estes que têm a esperança nele, entendeu da parte dele, Cristo, que tem que ser como ele, que no céu não entra gente diferente dele. Por isso que o cristão procura a santificação e desenvolve a santificação, porque ele sabe que no céu não vai entrar adúltero, não vai entrar efeminado, não vai entrar todas as coisas, aquela lista lá, idólatra, ele sabe que não vai entrar. Então como que ele vai viver nessa prática?
se é que Cristo está sendo de fato formado em nós. Já pensou no céu entrando um cara que vive dando um calote em todo mundo? Vai chegar no céu e vai querer dar um golpe até em Jesus. Vai querer passar Jesus para trás. Não tem como, não cabe uma pessoa assim lá dentro. O bandido que tinha lá caiu. Foi expulso para o negócio lá ficar bom. Então a gente precisa entender que se nós começarmos a pensar na vida do céu, o nosso comportamento vai mudar. Porque a gente sabe que automaticamente, pensando na glória, as coisas da glória entrando, as coisas do inferno vão saindo. Porque não pode duas coisas ocupar ali aquele espaço ao mesmo tempo, né? Luz vai expulsar a treva, ou tem que ter tudo escuro dentro, não tem negócio de, rapaz, eu tomei a luz. Ou tem luz ou não tem. Engraçado que aqui, se a gente andar com um farol só, a polícia multa, né? Prende o carro. E na vida cristã, a gente quer andar com meio farol só, ou com uma lanterninha. Cara, ou nós andamos na luz, ou não andamos na luz. Ou temos luz, ou temos trevas. Corta, isso corta. Então, para quem não crê na ressurreição, para quem acha que a vida termina com a morte, Paulo vai dizer a esses, a partir de um resumo, o que é que a vida significa para eles. O que é que a vida significa para esse tipo de gente que não crê na morte, na ressurreição dos mortos, que não crê na volta de Jesus, que não crê que ele vai vir para julgar vivos e mortos? O que resta para esse pessoal? Como que Paulo classifica eles? Olha aí, 1 Coríntios capítulo 15, verso 32. Se como homem lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. A vida para uma pessoa que não tem a esperança da ressurreição se resume a isso: comida e bebida. Aproveita, meu filho. Come tudo o que você pode e bebe tudo o que você pode. Tudo que você aguenta. Fica embriagado igual um porco. A outra eu não vou falar. Quando come muito, você sabe o que fica, né? Resta isso. A única esperança, a única expectativa e o único proveito que existe para uma pessoa que está nessa vida, que não espera a ressurreição e a volta de Jesus, é isso: aproveita. Vai comer e vai beber. Por isso que Paulo diz: comamos e bebamos. Se a nossa esperança se resume apenas a essa vida, então é isso que importa. É isso que é importante. Na verdade, nós temos uma corrida para correr e devemos nos embaraçar. Nós devemos nos desembaraçar para que a gente corra e corra bem essa corrida celestial. O autor aos Hebreus, capítulo 12, verso 1 e 2, e Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, verso 2, nos dá a dica de como nós podemos nos desembaraçar para correr essa corrida cristã. E com esses dois textos aqui nós encerramos. Vamos ler os dois textos. E percebam, se você está aqui, nessa noite, desejando correr a corrida cristã, pensar na riqueza da glória, com a esperança da sua herança, com a certeza da sua herança, precisamos tomar essas atitudes aqui, que a Bíblia vai nos orientar. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas,
Livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra. Como que a gente se desembaraça? De duas formas. O autor aos Hebreus diz que é se livrando de todo o peso do pecado, e Paulo aos Colossenses diz que é pensando nas coisas lá do alto. Irmãos e irmãs, querer viver uma vida cristã sem pensar no céu ou nas consequências de uma vida distante de Jesus é querer ser diferente do próprio Jesus. É querer ser diferente dos apóstolos de Jesus. É querer ser diferente dos irmãos do capítulo 11 de Hebreus. Então nós só temos uma opção: sairmos daqui com esta responsabilidade de começarmos o nosso dia pensando na riqueza da glória, na volta de Jesus, e viver como se Jesus fosse voltar, ou se nós fôssemos ao encontro dele, porque era esta a expectativa dos discípulos, e esta deve ser a expectativa daqueles que se denominam cristãos. Não viver assim é errar o alvo. Errar o alvo é perder tempo. Se não houver disposição em nosso coração de buscarmos ao Senhor, pedindo para que Ele coloque esse desejo ardente em nosso coração, é viver perdendo tempo dentro da igreja. Triste isso, mas esta é a realidade. Vamos terminar cantando? Ontem a Nayara e o Maicon cantaram uma música aqui, à noite. Eles começaram a brincar, na verdade, aqui. Eu achei a música tão linda, mas uma letra. E hoje eu pedi para eles terminarem o culto cantando. Gostaria que você, na letra dessa música, pensasse, que você usasse esse momento agora, para você orar ao seu Deus, para orar a esse Jesus maravilhoso, orar ao Pai de Jesus, né, em nome de Jesus, por aquilo que Ele fez para nós e por aquilo que aguarda a cada um de nós. Pode ser amanhã isso aí, pode ser hoje, pode ser daqui a pouco. Já pensou? A gente ter que voltar aqui, olha como nós pensamos errado. Você já pensou? A gente tendo que voltar aqui hoje à noite para celebrar um culto fúnebre de um irmão, ou até o meu. Vocês já pararam para pensar? E a gente chora. Não era para a gente chegar aqui dizendo: ah, eu queria estar no lugar dele. Era ou não era? A morte de um cristão, irmãos, é lucro. É por aí que nós vemos quão raquíticos, desapontados, desiludidos, hipócritas, vazios,
mesquinhos, ignorantes nós estamos em relação à fé que professamos. Se tivéssemos mesmo convictos plenamente, você iria chorar de sair daqui, você entrar na eternidade, sentar diante daquele que morreu, que ressuscitou e que está glorificado, daquele que vai te abraçar e vai poder enxugar dos seus olhos toda lágrima, vai poder dizer: filho meu, vem, você venceu, tome assento aqui comigo. Acordemos, irmãos, acordemos em nome de Jesus. Acordemos com a alegria que nós estamos mais uma vez aqui para celebrarmos o culto ao Senhor. Antes de nós começarmos a leitura, vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por mais esse lindo dia que Ele nos concedeu e que possamos nessa noite realmente entendermos aquilo que Ele tem para falar conosco. Pai, no nome do Seu Filho Jesus, é que nós oramos e pedimos-te, ó Deus, que a Tua graça, que a Tua misericórdia, que o Teu amor, que a Tua revelação ela venha para esse lugar, possa trazer luz ao nosso entendimento. Tem misericórdia de cada um de nós, Senhor. Sabemos que somos pecadores e que precisamos da iluminação do Espírito Santo. Derrama essa iluminação sobre nós e abençoa o Teu povo que aqui nessa noite se reúne. Que o Teu povo possa sair daqui edificado, que o Teu povo possa sair daqui consolado, que o Teu povo possa sair daqui atento a viver uma vida santa, a buscar um jeito que realmente o Seu nome seja exaltado na nossa vida. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada pessoa que entrou aqui nessa noite, daqueles que estão nos acompanhando pela internet, que o Senhor também visite cada coração. Esse é o desejo do nosso coração nessa noite, e é em nome do Seu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Eu estou sequenciando o verso 18 e o verso 19 de Efésios 1, e aqui nós vamos encontrar nos versos 18 e 19 do capítulo 1, os três alvos do cristão. Paulo, de um modo muito prático, ele coloca nesses dois versículos os três alvos do cristão. E eu vou pedir para a Leila, então, me auxiliar na leitura, e daí a gente vai fazer algumas explanações, lembrando que eu me detive a 3 palavras do texto. Então, no primeiro domingo nós já vimos uma, hoje nós veremos outra, e no quarto domingo veremos a última palavra, que está aqui como um objetivo que o cristão precisa ter. Tá bom? Então, Leila, por favor, leitura do verso 18 e 19. Ali está o verso 17, mas não é esse não, tá? É o verso 19, 18 e 19. Eu acho que só em cima que está errado. Não, tá... É isso mesmo, 17 e 18. Então tá, vai lá, por favor. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação
E quais as riquezas da glória da sua herança nos santos? Então, e o verso 19, que não está aqui, que na verdade era para estar o verso 18 e 19. Então, o 19, você está aí? Você pode ler o 19? E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Amém. Por que a exposição está delimitada no verso 18 e no verso 19? Porque o Paulo ele vai usar aqui um pronome relativo para dar sequência a 3 objetivos ou 3 ideias que ele já tinha tratado antes. A ideia do pronome relativo é essa, de mostrar ou de evidenciar coisas que ele já tinha falado antes. Então, quais são os pronomes relativos que ele usa para dar essa ideia, para demonstrar os 3 alvos do cristão? Ele vai usar o pronome relativo qual e quais, que estão no verso 18 e no verso